planejamento, gente, ele é um pilar muito importante. Nesse perfil você vai sempre, ver conteúdos que vão te levar um passo mais perto do sonho de transformar vidas por meio da neuroaprendizagem. Como que eu fazia o meu home care? Eu tinha meus documentos e eu colocava em pasta, tá? Pasta assim, ó, essas pastas que são de plástico, sabe? Por quê? Aqui eu tinha controle de presença, declaração que eu precisava deixar, ó, as declarações. Deixa eu ver aqui, ó, relatório escolar, deixar com a família, contrato da prestação de serviços profissionais. E assim, eu sempre deixava, agora eu tô atendendo na clínica, né, gente, então tá separado. Mas eu sempre deixava aqui como se fosse o meu arquivo, meu armário. Sabe o armário que você tem cheio dos documentos, cópias em branco para você utilizar nos atendimentos, cópia dos, cópia não, mas eu usava muito e uso ainda os instrumentos da Menon e os cadernos de aplicação deles são impressos. Então eu sempre tinha 2, 3, 4 cópias impressas de cada teste. Eu deixava aqui, né, da EOCA, dos instrumentos que eu ia fazer de avaliação. Então eu sempre deixava aqui já os kitzinhos meio que de sobreaviso e algumas atividades também de intervenção que fossem impressas, eu deixava numa pasta. E na verdade era uma pasta, essa foi minha última pasta. No começo era aquelas pastas pretinhas, sabe? Essa aqui já era minha última pasta, mas eu ainda guardo porque eu utilizo ela aqui no meu consultório, tá? Então eu tinha meus materiais em branco, materiais que eu precisava preencher na hora, materiais de atividades extras aqui, ó, nessa pasta, tá? Eu tinha, não tenho mais, gente, eu não achei aqui no consultório, talvez eu tenha deixado no meu escritório em casa. Sabe aquelas pastas sanfonadas de plástico? Parecida com essa aqui, ó, gente. Só que pastas grandes, tá? Pasta grande sanfonada, sabe? Então, eu sempre tive também uma pasta grande sanfonada, onde eu colocava o dossiê dos meus pacientes. Então, os laudos, os planejamentos, os planos. Então, eu tinha, para cada paciente, eu costumo usar essas pastinhas em L, tá? Para cada paciente. Aqui eu coloco a atividade da semana do meu paciente. E aí eu colocava nessas pastas sanfonadas. Já no domingo eu separava, porque minha semana era muito corrido. Então no domingo eu separava. A pasta sanfonada eu tinha era pasta grande, gente. Então um coisinha desse aqui, ó, para cada paciente, tá? Ó, um separadorzinho para cada paciente. E daí os pacientes, eu já sabia qual era o dia da semana dele, mas eu colocava essa pasta em ordem alfabética e aí colocava o plano daquela semana dentro dessa pasta sanfonada. Então, além de estar na pasta sanfonada, que eu não tinha aqui para mostrar para vocês, eu ainda coloco nessas pastas em L para cada paciente. Depois que eu vinha, né, para casa, eu guardava tudo num envelope pardo, tá? Eu vou falar isso para vocês, porque é o que eu tinha de recurso no momento. Então, eu tinha um envelope pardo com o nome do paciente, eu ia colocando todos os laudos dele, tudo de atividade que ele ia fazendo, eu ia colocando tudo lá para depois construir o laudo técnico ou as minhas devolutivas de intervenção, tá? Então, eu uso esses materiais para me organizar, tá bom? Que mais que eu fazia para levar no home care? Então, eu sempre tinha um estojo da minha bolsa, na minha bolsa mesmo, com lápis, caneta, borracha, apontador, essas coisinhas. E eu sempre tinha uma prancheta junto comigo também. Eu tinha uma bolsa de lado, assim. Sabe essas bolsas, como fala? De material de algodão, assim, que é aquelas bolsas recicláveis que chama, né? Uma bolsa super natural, assim, eco bag. Então eu tinha uma eco bag que eu levava todas essas coisas na eco bag, gente. É assim que eu fazia. Por isso que eu tô falando pra vocês como que eu fazia. Claro que hoje em dia tem gente que leva uma linha de rodinha, né? Enfim, coisa chique. Mas eu usava aquelas eco bags mesmo. Qualquer hora eu acho as eco bags pra vocês e mostro. Até eco bag rosa da Natura. Quem já teve?
Gente, e eu sempre fui fazer os atendimentos de carro, mas você pode ir de Uber, pode ir de táxi, pode até ir de ônibus, tá? Mas assim, se você for de Uber, de táxi, alguma coisa, coloca no preço isso, porque aí o atendimento se paga pra você. E você tem um pouquinho mais de conforto. Por quê? Porque eu recomendo também que você tenha uma caixa transparente, de preferência com alça, porque te ajuda a separar os instrumentos que você vai utilizar nos atendimentos. Então, geralmente eu já separava os da semana, tá? Colocava aqui dentro e aí eu deixava essa caixa no meu carro. Quando eu lembrava alguma outra coisa durante a semana e tal, eu incluía mais coisas. Eu tenho uma caixa maior também, assim, transparente, e quando eu precisava da caixa maior, eu usava a caixa maior. Gente, uma dica. Um dia me falaram assim, Karen, eu não consigo encontrar caixa transparente. Por que você usa caixa transparente? Caixa transparente, não sei o quê. Qual que é a neura da caixa transparente? Gente, não tem neura nenhuma. Você pode usar qualquer caixa. A verdade é essa. Você pode usar qualquer caixa. Por que eu uso caixa transparente? Tá? Por que eu uso caixa transparente? Porque eu consigo enxergar tudo que tá aqui dentro. Ó, vocês não conseguem daí enxergar o que tem aí, aqui dentro? Então, eu também consigo. Tenho também essa caixinha, que é onde eu guardo coisinhas assim miudinhas para não perder, tá? Então eu tenho uns carimbinhos, eu tenho... Esse aqui é um contador, ele é um contador de passos, tá, gente? Mas eu uso para contar os movimentos de alguns instrumentos, por exemplo, a torre de Hanoi. Então cada movimento que o meu paciente faz, eu dou um clique aqui, ó, ele vai contando os movimentos, porque às vezes a memória de trabalho da gente não é muito legal. Então eu gosto de usar um contador. Aí eu deixava o meu carimbo aqui também dentro de uma caixinha para ele não vazar, não manchar minha bolsa, não manchar minhas coisas, tá? E apontador, porque eu também não gosto de colocar apontador em estojo que vai soltando aquelas o grafite, vai sujando. E eu tenho, gente, eu sou uma pessoa, né, meio maluca. Eu não gosto que suje as minhas canetas. Eu detesto pegar uma caneta que tá cheia de grafite ou com aquela cara de que tá acabada porque tá com grafite, com sujeira. Então, eu sempre ponho o apontador separado, tá? Mas é uma coisa minha, você não precisa fazer isso. Mas eu queria mostrar pra vocês, né, que eu tenho essa caixinha e daí eu também deixava dentro da caixa maior com esses materiais, assim, bem mais interessantes pra eu guardar, tá? Então, essa caixinha é uma caixinha que eu sempre deixo aqui, não mexo nela, né? Tipo, sempre fica a mesma coisa, inclusive meu carimbo fica aqui. Não tava mais, gente, porque agora eu tô na clínica, eu deixo o carimbo aqui na minha mesa, na minha gaveta, né? Mas eu coloquei aqui pra mostrar pra vocês como que eu fazia quando eu ia home care. Então, eu nunca esquecia meu carimbo, porque ele estava sempre nessa caixinha e eu estava sempre com essa caixinha. Mas vou falar uma coisa pra vocês, tá? Compre uma caixinha com fecho, porque eu comprei essa caixinha e ela abre, e é bem ruim pra mim, tá? Então, se você for comprar uma caixinha como essa, né, compra aquela que abre assim, ó, tipo um porta-joias e que tem um fecho aqui. Pra vocês terem uma ideia como essa caixinha é minha, dos meus atendimentos, eu tenho a cola do teste de Tolkien, eu tenho a cola das posições do teste de Tolkien aqui, porque às vezes eu esquecia a posição, então eu tenho a minha cola na minha caixinha. Sou dessas, gente, sou dessas. E quando eu ia usar o meu teste de Tolkien, que eu mesma confeccionei com EVA, eu sempre colocava ele aqui dentro da caixinha também. Então eu usava ele aqui. E aí a folhinha de perguntas, né, o caderninho de aplicação, ficava nessa pasta aqui que eu mostrei pra vocês. Aí eu deixava os testes, os instrumentos, como o teste de Tolkien, né, os formulários de aplicação, eu deixava tudo aqui nessa pasta.